assentos de trás, mais vazios, senão serei obrigado a descer até onde vocês estão. Vamos tomar os assentos de frente. Quero, enquanto isso, louvar a Deus pela vida, por essa oportunidade, saudar aos meus amados pastores, líderes que estão aqui presentes. Amém? E saudar a pessoa mais importante deste lugar, o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Eu pedi os amados para tomarem assentos que estão à frente. Depois, na ministração, onde percebeu o que eu estou a dizer, toma assentos que estão à frente. Estamos a te convidar para você ser ilustre, para você estar recusado. Ok. Dizia louvar a Deus por essa oportunidade. Não gosto de ministrar nas vigílias, mas a última vigília que vocês tiveram, eu não estava aqui, os meus amados desejaram que eu ministrasse. E acabou com o meu período de férias, então, para não fugir, voltaram a insistir que eu ministrasse hoje. Para não fugir, para não justificar nada, aliás, tomei esse desafio, mas vou trazer aqui uma palavra com o tema Não Te Limites, baseado no nosso tema anual que o pastor declarou, Isaías 54. Enquanto meditava na palavra de Deus, fui percebendo que o profeta Isaías é um profeta um pouco mal interpretado por nós mesmos, mal interpretado. Por quê? Isaías, ele profetizou para um povo, para os judeus. Profetizou em Judá. Enquanto ele profetizava, o povo não percebia o que o profeta tentava trazer, o que ele tentava falar. Porque Isaías profetizava, encontrava, o povo estava numa situação em que tudo estava bem. Para eles tudo estava bem. O povo estava corrompido moralmente, espiritualmente, mas o reino estava tudo bem. Eles viviam a sua vida diariamente, o tempo foi passando, eles viviam assim sucessivamente. Isaías trouxe uma profecia que foi se cumprir quase 100 anos depois. Isaías, quando ele falava, quando ele profetizava, desde o primeiro capítulo, quando ele disse, ele nasceu e morava num povo de lábios impuros. É que o Senhor vinha chamando a atenção o povo de Judá. E o povo não percebia aquilo. Depois da divisão do reino, o reino do norte e do sul, então o povo de Judá vivia normalmente. Tiveram tantos e vários reis que pecaram contra o Senhor. Mas em nenhum momento eles tiveram alguma consequência que lhes chamasse a atenção. E o profeta Isaías, ele sempre falava, ele sempre profetizava, desde o primeiro versículo até o versículo, desde o primeiro capítulo até os capítulos 50 e tal. Ele sempre falava, chamando a atenção ao povo, mas o povo é que eu encontrar alguém que está numa situação, que está num posto de trabalho, que ele trabalhando ou não, sempre tem salário. E depois ele dizer, Senhor, essa empresa um dia vai passar crise, você não vai ter salário. E ele, se não ouve aquelas palavras do próprio patrão, ele pensa que a vida está tudo normal. O povo foi vivendo, foi caminhando. Acho que alguns nem acham, a Bíblia fala, alguns acharam Isaías maluco. Mas como é que você diz que nós vamos sofrer, vamos ser levados para o cativo, vamos ser colonizados, se conosco está tudo bem? Como é que você hoje estava a falar que eu preciso me converter, porque a vara do Senhor
povo de Judá, assim sucessivamente, ia vivendo à sua maneira. Principalmente porque se misturavam com várias culturas, eles iam vivendo. Quando Isaías recebe essa profecia, o povo estava numa condição, aliás, quando Isaías é chamado, o povo estava numa situação espiritualmente corrompida. Havia algumas pessoas que ainda temiam o Senhor, mas o que Deus queria com aquele povo é que todo o povo voltasse para Deus. Existiam algumas pessoas que reconheciam, sempre em cada nação tem pessoas retas, tem alguns injustos, assim sucessivamente, mas o que Deus queria é que o povo todo voltasse para Ele. O povo estava moralmente degradado. Durante o livro de Isaías vemos várias declarações de Deus, de lamentações, de situação do povo. Mas, uma coisa que eu quero te chamar a atenção, amado, é que independentemente da situação em que aquele povo vivia ou passava, Deus lhes amou tanto, que mesmo eles sem reconhecer o pecado que eles viviam, Deus procurou uma solução para eles. Quando nós lemos o livro de Isaías, o livro de Isaías, ele profetizou, falou de algo que veio acontecer quase 100 anos depois, com os babilônios, levando os judeus para o cativeiro. Foi muito difícil, por quê? Porque, primeiro, o povo, meu Deus, ajuda a falar isso. Praise the Lord. Glory be to God. We celebrate you, Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, Lord. Eu disse que o povo estava espiritualmente corrompido e moralmente degradado. Mas, quando nós vamos ao livro de Isaías 54, enquanto eu meditava, eu disse, mas por que o Senhor começa com promessas para este povo? Logo no versículo 1, diz o que é a palavra. Alguém pode ajudar a ler logo no versículo 1? Isaías 54, a partir do versículo 1. Isaías 54, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Posso prosseguir? Sim. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Amém. Vamos parar aí, irmãos. Obrigado. Olha, quando nós lemos Isaías 54, lemos naturalmente como se o profeta, quando falou desse capítulo, como se o povo estivesse a sofrer. Perceba, amado, o Isaías 54 não foi profetizado enquanto o povo estava no cativeiro, não. Foi profetizado, foi falado enquanto o povo ainda estava em Judá, na sua própria terra. Mas quando o Senhor, olha aqui no 54, é antecedido pelo 55,
quando levam aqueles que são o futuro da nação e fica a autoridade, você tem esperança que alguma coisa aqui ainda vai acontecer. Nabucodonosor volta, leva os reis, leva os guerreiros, leva aqueles que produziam a economia da nação. Aí corta a esperança de vez. Mas depois disso, a Bíblia diz que volta a terceira vez. A terceira vez foi a vez da vergonha. Nabucodonosor não só leva algumas pessoas mais importantes, mas primeiro destrói a cidade. Por que ele destrói a cidade? Para mostrar que vocês, ainda que estejam no cativo, ainda que haja esperança de voltarem para casa, vocês já não têm onde voltar. Nabucodonosor destrói a cidade. Não basta só. Depois de destruir a cidade, vai destruir o templo e queima o templo. Apaga aquilo que era a religião e a fé daquele povo. Algo que Isaías já profetizou há 100 anos atrás. E eles não perceberam disso. O Senhor vinha chamando a atenção. Existem coisas na sua vida que vão acontecer como consequência do seu pecado. O que aconteceu com aquele povo não era plano de Deus que eles fossem ao cativeiro, mas por causa de consequências da maneira como eles viviam a vida antes. Eles foram levados ao cativeiro como resposta, como falta de resposta de chamada de atenção por parte do profeta. Quando volta Nabucodonosor da terceira vez, ele queima o templo. Ele tira tudo que era cultura daquela nação. E Nabucodonosor era esperto. Ele leva os jovens que eram úteis, ele mete no sistema político deles para fazer uma lavagem cerebral. A Bíblia já não há esperança, já não há expectativa. A casa foi destruída, os pais foram levados, os reis estão aqui conosco no cativeiro e os inteligentes estão no sistema político do colono. Em outras palavras, está dizendo, vocês já não pertencem mais lá, vocês pertencem a esta nação. Então, a vergonha que esse povo passou foi tão maior, que já não havia esperança e já não havia expectativa. Alô? Já não havia esperança e já não havia expectativa para a vida deles. Por quê? Porque eles pecaram. Eles abandonaram o caminho do Senhor. Eles desviaram-se dos caminhos do Senhor. Eles esqueceram que eles eram. Eles se misturaram com os outros povos. Eles esqueceram os seus princípios. Quantas vezes nós abandonamos ao Senhor? Quantas vezes nós, a fornicação nos tira do caminho do Senhor? Quantas vezes nós, aquele pecado que achamos que vamos abandonar, nunca abandonamos? Hoje é o último dia. Quantas vezes nós não conseguimos abandonar certos vícios, porque achamos que isso aqui, não vai ferir ao Senhor, não vai ter consequências. Amado, todo pecado tem as suas consequências. E quando chega a consequência, não pense que ela vem da parte de Deus. A consequência é porque falta da sua resposta àquilo que foi o chamamento do Senhor para a sua vida. Foi o que aconteceu com Judá. Judá não ouviu o profeta. Algo que falou há muito tempo. Judá não prestou atenção. E as consequências chegaram. Quantas vezes você diz, eu vou abandonar a bebida, você não abandona. Eu vou abandonar o adultério, você não abandona. Hoje é o último dia. Eu vou abandonar o roubar, você nunca abandona. Vou abandonar amanhã, hoje é o último dia. Esses pecados trazem consequências. E o pecado atrasa o plano de Deus para a nossa vida. O que podia acontecer em 10 anos, por causa do pecado, por causa da minha situação de vida, ele acaba atrasando. O que devia acontecer
pecado cometido sozinho na escuridão, ele traz consequências à luz do dia. Davi, quando ele pecou com Betseba, ele estava sozinho, mas as consequências sobrevieram por toda a nação, por toda a família. O que você faz sozinho quando está escondido, as consequências não vêm só para ti, vêm para si, para a sua família e para a sua nação. Para todos são da sua linhagem. Algumas coisas que você nega a dizer não hoje, amanhã trarão consequências para si, até para aquelas pessoas que nem estavam lá quando aquilo aconteceu. A Bíblia diz que os pais comeram as uvas verdes e os filhos. Quem comeu as uvas verdes foram os pais. Os filhos não estavam lá, nem onde se trariam, mas eles é que nasceram contentes de qualquer maneira. Estados Unidos lançou uma bomba para o Japão. Até hoje há pessoas que nascem com sequelas por causa de uma situação que nem eles participaram. Amado, o teu pecado hoje pode trazer, você não pode, vai trazer consequências para si, para a sua família, para a sua linhagem amanhã. A tua fornicação hoje vai trazer consequências para si, para a sua família, para os seus filhos amanhã. O teu adultério hoje vai trazer consequências para si, para a sua família, para os outros amanhã. A tua ignorância hoje vai trazer consequências para si, para a sua família, para outra pessoa amanhã. Já ouviram aquelas histórias? Aqui nessa casa, ninguém gradua, ninguém fica licenciado. É porque alguém na família, ou os nossos pais, não se preocuparam com a escola. Tanto que acabou virando cultura na nossa casa. Não estudarmos. Não porque nós queremos, mas é porque nós herdamos aquilo que é consequência do pecado dos nossos pais. A tua ignorância hoje vai trazer consequências para si e para a sua família amanhã. Mas Deus viu um pouco a situação que ele passava. Quando nós retrocedemos para o capítulo 53, nós vimos que Deus ele traz uma solução. O homem pecou. Mesmo assim o homem não teve intenção para voltar para Deus. Mas Deus, por si só, o que eu gosto de Deus, meus amados, é que Ele, como juiz, ao mesmo tempo, e nós como réus, Ele viu que nós não tínhamos um advogado suficiente para nos livrar daquilo que seriam as consequências. Ele próprio Deus criou um advogado para nos defender diante dele mesmo. E quem é esse advogado? É Jesus Cristo. Para que quando ele começasse a nos julgar, não olhasse para os nossos pecados, mas olhasse para nós e visse Cristo em nós. Os teus pecados foram levados
dizer é que na situação em que você se encontra, eu vou começar uma nova história, um novo percurso para ti. Não importa a situação que você passou, não importa a situação em que você se encontrou, eu tenho novos planos para si. Alô? Eu tenho novos planos para si. Versículo 1 novamente, por favor. Versículo 1, novamente, Isaías 54. Versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são filhos da desolada do que filhos da casada, diz o Senhor. Aleluia. A solitária, a ideia é esta: aquela que parecia ser futuro, abandonada, vazia, incapaz de gerar, será restaurada por Deus, de tal maneira que terá mais fruto do que aquela que parecia estável e segura. Versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aleluia. Esse é o versículo chave. Amplia o lugar da sua tenda. O que é que significa tenda? Tenda no Antigo Testamento significa habitação. Qual é o nosso maior problema? Nós esperamos receber tanto de Deus, mas sem nos prepararmos. Amado, não tem como você dizer, espera receber carro, se você não foi à escola de condução. Uma coisa é alguém me dar carro sem eu esperar. Mas se eu digo que eu estou à espera de receber carro, é importante que eu me prepare para receber. Quando o Senhor diz que amplia o lugar, ou amplia a sua tenda, está a dizer, prepara-se para uma bênção maior. Toda bênção maior, ela deve ser antecedida por uma preparação maior. Quanto mais for a tua preparação, mais será a sua bênção. Quanto mais for a tua preparação, mais será a tua bênção. Como é que você espera ser um homem de Deus se você nem vai à escola teológica? Como é que você espera ser um homem eloquente se você nem estuda livros? Como é que você espera ser uma pessoa respeitada na sociedade enquanto você nem segue as pessoas respeitadas? Quando o Senhor diz que amplia, está dizendo primeiro, organiza a sua casa. Deixa eu te explicar uma coisa. O ambiente em que nós nos encontramos determina o nível de visão em que nós olhamos. Sabe por que os nossos pais, ao construir, sempre desejavam construir uma casa com as chapas de zinco? É porque os nossos avós construíam assim. É porque os pais dos nossos pais construíam assim. É porque as pessoas em que eles olhavam tinham uma maneira de pensar. Então, quando o Senhor diz amplia, o Senhor está dizendo assim: não olha para a condição da sua família, não olha para a condição atual em que tu vives, olha para aquilo que é a minha capacidade para si. Olha para a minha capacidade para si. O nosso problema é que a nossa visão é limitada segundo o ambiente em que nós nos encontramos. Eu estava um dia, eu saí com a família para África do Sul. Era a primeira vez com os meus filhos. Quando chegamos em Santo, quando entramos na casa onde íamos hospedar, a primeira coisa, a minha filha disse assim: pai, afinal, por que não vivemos aqui? Eu fiquei, essa menina não está bem da vez. Estamos a fazer o que afinal nem de Moçambique, pai? Por que nós não vivemos aqui, pai? Aqui, está tudo organizado aqui. Estou a acordar, estou a ver prédios. Estou a acordar, aqui, está tudo bonito aqui. Afinal, estamos a voltar para lá, para Yenchaíne. Eu, naquele momento, minha filha, arranjar filho mesmo. Mas depois parei e disse, a mente dela já está preparada
dela já está. A mulher disse: filha, para ver aqui, tem que organizar isto, aquilo, agora. Ok. Enquanto o pai organiza isso, estou a pedir eu, depois, quando eu terminar a escola, quero vir estudar aqui. Eu quero começar a minha vida nessas condições. A condição em que você se encontra determina muito para onde você vai. Às vezes nós não desenhamos boas casas para nós, sabe por quê? Porque olhamos para a nossa capacidade. Aquele povo estava numa situação de cativeiro que já não sonhava em voltar para casa. Tanto que Deus disse: amplia o lugar da sua tenda, porque as coisas que eu tenho para ti são tão maior, que nem o cativeiro não vai conseguir vos segurar. As pessoas com quem você anda hoje, elas determinam para onde você vai. Hello? As pessoas com quem você anda com eles hoje determinam para onde você vai. O que você tem feito para essa bênção? Olha só, essa profecia não é algo que vai cair que você não espera. O Senhor te manda preparar-se. Quando o Senhor diz que amplia, está dizendo prepara-se. Quando fala de tenda, fala de casa, habitação. Qual é a capacidade da sua casa para receber a minha bênção? A capacidade de receber tem a ver com a capacidade de preparação. O Senhor não tem limites. Olha a viúva, quando ela se encontra com Eliseu. A viúva, há coisas que vão acontecer na tua vida, não por causa de fé, mas porque você preparou-se para receber. A viúva, quando ela se encontra com Eliseu, ela disse: profeta, eu não tenho nada, senão isto para eu comer o meu filho e morrermos. O profeta diz assim: vá, diz, prepara primeiro pão para eu comer, e depois vá, peça as vasilhas aos vizinhos e traga aqui. O azeite foi derramado, até dizer: já não há vasilhas. A capacidade do Senhor para dar na sua vida tem a ver com a tua capacidade de preparação. Hello? Tem a ver com capacidade de preparação. Quanto é que você tem se preparado para receber as bênçãos do Senhor na sua vida? Hello? Quanto é que você tem se preparado para receber as bênçãos do Senhor na sua vida? Essas bênçãos é que nós temos a mania de ter fé, mas a fé tem que ter uma atitude. Qual é a atitude? A atitude de preparação. O que é que você tem se preparado hoje para poder receber amanhã? O que é que você tem feito hoje para poder prosperar amanhã? O que é que você tem feito hoje para poder ser um homem nobre amanhã? O que é que você tem feito? A capacidade humana, meus amados, a capacidade do homem, ela é tão infinita, que eu digo: Deus tem todas as capacidades, ou Deus é a capacidade. Olha, há um homem que eu admiro bastante. O que ele pensa, ele faz. Basta ele pensar, basta sonhar uma coisa, ele procura mecanismos de como implementar isso. É o Elon Musk. Elon Musk, quando pensa uma coisa, ele diz: essa coisa vai parar na minha mente. É que ela é possível acontecer. Elon Musk está a desenvolver agora motorizado, quer dizer, ele está a desenvolver carros para combater o congestionamento. Ele esteve um dia travado, ia para uma reunião, ficou travado num congestionamento, acabou atrasando. Ele olhou para o espaço. Está aqui o espaço aqui, para não ter congestionamento. Agora está a desenvolver veículos para voar. Acredito, quando tiver congestionamento também no ar, ele vai pensar de uma outra maneira para uma outra coisa. O nosso problema é que nós temos fé, mas nós não gostamos de nos preparar. Nós não estudamos, nós não nos organizamos, nós não sonhamos tão alto. A tua capacidade de sonhar,
com a capacidade onde você vive. Alguém diz assim, olha com quem tu andas, ou diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Eu digo, diga-me com quem tu andas, eu te direi estarás aonde daqui a 5 anos. Essa é minha, essa é, quando ouvir me roubar. Diga-me com quem tu andas, eu te direi estarás aonde daqui a 5 anos. Com quem você anda que está num sítio que você aprecia para estar amanhã? O que você escuta que vai te levar a estar numa certa posição amanhã? A tua preparação, ela determina a capacidade de Deus para receber na sua vida. Foi o que Deus estava falando com esse povo. É que não dependa das situações em que você se encontra. Elas podem ser situações que te colocaram por obrigação, mas aquilo que eu tenho para si é maior em relação àquilo que você imagina. Primeiro, saia da caixa. Deixa essa maneira de pensar do cativeiro. Tenha uma outra maneira. Primeiro, organiza o seu sítio da bênção. Como é que nós organizamos isso? Eu disse, estudando, me preparando. E aquele gajo tem sorte, não é sorte, ele se preparou. E aquele gajo ali é próspero, não é próspero, ele investiu. E aquele gajo, aquele império é tão grande. Nenhum império nasceu grande. Começou de algum sítio. Começou de pequeno. O que você tem feito hoje para que amanhã te deixe num certo sítio onde você deseja? O que você tem feito hoje para que amanhã te deixe num sítio onde você deseja? Amado, não tenha medo de sonhar. Não tenha, às vezes estragamos o plano de Deus, ou nem o plano, as bênçãos de Deus na nossa vida, por causa da pressão social. Já que todo mundo está a ter casa, é importante que eu agora vá construir, pelo menos para dizerem também que eu estou na minha casa. Você pode ter uma casa que você nem deseja, porque todo mundo está a fazer o quê? Está a construir. O percurso que o Edmilton tomou para construir casa pode não ser um plano e propósito de Deus para a sua vida. Provavelmente Deus tem um plano que você não construa. Você trabalhe, ganhe tanto dinheiro e chegue num sítio, eu quero esta casa, você paga e vai embora. Hello? O percurso que você está a conduzir, está a fazer você comprar terreno em sítios que você não deseja, mas só está a comprar porque está barato. Está a fazer gastar dinheiro de uma mansão só a ir para casa de chapa durante 5 anos. Amplia a tua tenda. O que é? Não tenha medo de dizer, eu gostaria de ter uma casa ali. E para eu ter uma casa ali, vá, pergunta o preço. Está tanto. Se me disser esse preço, daqui a 5 anos estará tanto. O que eu tenho que fazer hoje? Para que eu possa produzir, para que amanhã consiga comprar dentro dessas condições este lugar. Amém. Você acaba comprando em sítios tão distantes, que acaba dinheiro de uma mansão a ir para casa durante 5 anos. Por quê? Porque a pressão de que todo mundo tem casa, eu também tenho que ter casa, te fez você adiar os propósitos de Deus para a sua vida. Já que todo mundo está comprando em Santa Isabel, para Arthur, procura lá um espaço para mim. Você nem sonha, nem deseja ver em Santa Isabel. Mas por que, todo mundo está a ter terreno? Você corre para lá. Já que todo mundo está a comprar, onde que é? É Maós. Vejo sempre no status aí, Maós. Já que todo mundo está a comprar terreno em Maós, e terreno em Maós está barato, está 30 mil. Deixa eu comprar lá. Você compra terreno
Deus na nossa vida. Alô? Amém. Versículo 3. Verso 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Alguém tem uma outra versão? Alguém tem uma outra versão? Isaías 54, versículo 3. Em breve você vai crescer e se espalhar por todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente as cidades desertas e governar as nações que antes maltrataram e exploraram Israel. Aleluia. Há uma versão que diz: você vai ser referência em lugares sem referência. Só não sei qual é essa versão. Se você deseja comprar em Passimane, vá para Passimane, mas não vá construir dentro das condições de Passimane. Hello? Deus está a dizer, vai te levar para sítios que não tem nada a ver, mas as pessoas vão desejar ir para lá, porque você já foi para lá e tornou aquele lugar uma referência. Amém. Deus te leva para Santa Isabel, mas não vá construir dentro das condições da Santa Isabel. Vá para ali e diga, eu aqui serei uma referência. Se o Senhor mandou-me para aqui, o Senhor trará condições para aqui. Amém. Alô? Se o Senhor mandou para aqui, o Senhor vai colocar condições para eu ser uma referência aqui. Amado, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus não nos chama para fazer coisa de qualquer maneira. Faça, ainda que seja uma pequena coisa, mas que seja coisa bem feita. Faça, ainda que seja um curso de... Qual é o curso que é mais desprezado do país? O quê? Nutrição. Ouvi a Dias alguém, foi graduada em nutrição, exatamente. Ainda que seja um curso sem nome, mas faça com excelência. Você seja a primeira referência naquele curso. Qual é um curso, pá? O quê? É gastronomia, exatamente. Alguém havia alguém fazer um curso de gastronomia. Eu pesquisei aquela senhora fazer gastronomia. Em PH, a comida dessa senhora deve animar tanto. Ela se preparou. Agora de ver, há pessoas que não sabiam que existe o curso de gastronomia, mas porque ela fez, as pessoas irão para lá. Então, ainda que você vá para Maués, vá para Maués e vi que seja uma referência em Maués. Dizer, epa, eu tenho que ser vizinho daquele, eu tenho que ser vizinho de Cuna, é Maués. O nível da sua preparação determina as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém. Quando eu fui comprar espaço, Santa Isabel, depois comecei a construir, depois falava com amigos, na estrada árabe, não tem estrada. Depois eu disse, o Senhor mandou para lá, possui uma referência. A minha oração, a primeira vez, era que aquela zona onde eu estava, houvesse uma alteração no estatuto do município e que aquela zona pertencesse a Maracuena. Porque eu disse, aqui estou na Matola e essa estrada divide Maracuena e Matola. Aqui vai ser difícil ser construída a estrada aqui. Porque assim um município é novo e o outro é antigo. E esse antigo não vai querer ajudar o outro para construir estrada. Depois, declarou-se Maracuena município, mas as limitações iam até ali no Chafeteiro.
ia para lá. Estrada em nome de Jesus. Aqui. Estrada em nome de Jesus. Outro dia eu estava com um amado. Disse, você tem que ir café? Eu disse, sim. Aqui tem que haver estrada. Se eu vim para aqui e construir e quero ser referência, essa estrada tem que estar em condições para receber os meus carros. Porque o tipo de carro que eu vou usar não é para andar nessas covas aqui. Amém. Eu tenho que haver condições. Eu disse, Senhor, prepara essa estrada para mim. Não importa o que os outros falam. Eu estou aqui, eu sou filho do rei, então o filho do rei merece estar em melhores condições. Vou andar 500 metros na área, porque tirar um chumbo. Eu comecei a fazer cartas. Fiz uma das cartas, mandei para a Administração Nacional das Estradas. Não me responderam. Eu comecei a orar. Fiz uma outra carta, mandei para, na altura, era administrador, faz a cidade. Não respondeu, disse o quê? Estou cansado de mandar no privado. Agora vou fazer e vou mandar publicamente e começar a identificar. Fiz as coisas, comecei a identificar, mas enquanto isso eu estava orando. Eu estava vendo aquele sítio, como o pastor Samuel diz, terra que manda leite e mel. Eu estava vendo leite e mel. Eu disse, aqui tem leite e mel. Ainda que esses 10 digam, essa terra está cheia de gigantes. Eu disse, eu estou vendo uma terra prometida, terra de leite e mel. Eles podem ver dificuldades, mas eu ampliei o meu lugar da bênção. Eu estou a ver estrada aqui para ir para casa. Eu estou a ver uma boa estrada aqui. Comecei a orar, comecei a declarar. Sempre que orava com meus filhos, começávamos a orar, chamávamos estrada. Isso há anos chamávamos estrada. Um dia, eu ouço o Chafi Cidade numa entrevista, porque eu disse, enquanto estamos à espera de estrada, pelo menos colocar o que é? Eu disse, colocar areia, só passar aquilo ali. Passaram alguns meses, algumas semanas, alguns meses, ouvi o Chafi e disse assim, eu não vou colocar areia, ou o que é como muitos dizem. Eu já tenho orçamento, já tenho tudo para aquela estrada. Ainda que digam que nós não vamos conseguir. Eu estou a dizer, tenho tantas estradas como prioridade. Recorda aquilo que eu disse. Ali é limite entre Matola e Maracuelo. As prioridades de Chafi podiam ter sido para uma zona que é exclusivamente dele. Mas ele escolheu como uma das primeiras prioridades ir construir estrada até numa zona que não é da jurisdição dele. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Amém. Eu comecei a orar, eu comecei a declarar. Eu disse, aqui eu quero estrada aqui. Aqui eu quero estrada. Tanto que outros entraram nas redes sociais, começaram a dizer, por que você não construir estrada aí? É para ficar, tem duas zonas. Eu disse, esse não estou a perceber. Mas meu Deus, foi pegar o presidente do município e disse, Senhor, faça a estrada aqui. Porque quem vem para aqui é um príncipe, é filho de rei. E esse não deve sofrer. É aquilo que eu meti na minha cabeça. Quando Deus fala de ampliar, quer ver, existem coisas que elas não dependem somente de fé, mas elas querem a tua preparação. A tua preparação. Como é que, se eu tivesse feito algo de qualquer maneira, Deus ia dizer, mas moção, o jastrato lá, a minha funga era para financiar tudo. Mas foi o jastrato, moção, não vale a pena. Quando comprei certa viatura, você tem sabendo nisso? Eu é de ir para casa enquanto já tem estrada. Eu é de ir para casa enquanto já tem estrada. Os amados começaram a viajar. Maçã, o quê? Primeiro dia, temos mais 500 metros. Passaram os 500 metros. Segundo dia, está a entrar mais 500 metros. Eu disse, graças a Deus. O Deus que eu sigo não é Deus de qualquer maneira. Amém. Não porque eu sou especial, é porque eu acredito no meu Deus. Amém. É que as minhas eu não ando segundo as minhas capacidades, mas ando segundo a capacidade de Deus de me abençoar. Amém. A capacidade de Deus de me abençoar. E ao mesmo tempo, eu me preparo para receber essas bênçãos. Quanto que você tem se preparado para receber essas bênçãos? Amado, nós oramos tanto. Buscamos tanto. Mas nos preparamos pouco. Buscamos tanto, nos preparamos pouco.
e andamos com pessoas, aquilo que disse o irmão Agostinho, que não nos ajudam a chegar ao certo destino. Veja com quem tu andas e onde é que tu desejas chegar. Existem coisas que Deus tem para si, mas deixou uma outra pessoa. Você só tem um produto. Aliás, você só tem a matéria-prima, mas o adubo está com outra pessoa. A viúva tinha a matéria-prima, mas a adubação para a produção estava com Eliseu. O menino só tinha 2 peixes, 5 pães, é isso, né? 2 peixes, 2 pães e 5 peixes. Mas a multiplicação estava com Jesus Cristo. Você tem, mas olha a quem você dá para poder multiplicar na sua vida. As pessoas que andam consigo têm adicionado alguma coisa ou têm subtraído. Os ambientes que você anda têm sido ambientes que te promovem ou têm sido ambientes que te despromovem. As pessoas com quem tu andas têm sido pessoas que desejam o teu sucesso ou têm sido pessoas que nem têm nada a ver consigo. Frequente sítios que vão promover a ti. Amém. Faça coisas que vão te elevar. Amém. Faça coisas que vão te valorizar. Amém. Vá à faculdade. Aquele curso que você achava que não podia fazer, é possível. Você não tem dinheiro, amplia. Deus não disse tenha condições e depois prepara. Ele quando disse amplia, está a dizer, leva o que você tem hoje, usa como semente para preparar. Vá à faculdade. Só tenho dinheiro para fazer matrícula e pagar a primeira mensalidade. Faça isso. Deixa cada dia nas mãos do Senhor. Amém. Eu fiz matrícula, paguei a primeira mensalidade. A segunda mensalidade, Deus, eu fui para a escola só me preparar. O que vai acontecer na segunda mensalidade, não sei, mas eu estou me preparando para grandes bênçãos. O Senhor vai mandar recursos para você se preparar. O Senhor vai abrir caminhos para você se preparar. Não estou a dizer que o caminho será fácil, não é isso que eu estou a dizer. Mas aquele que te enviou, aquele que te desafiou, vai mandar recursos para você se preparar. O nosso problema é que eu só quero me inscrever na faculdade quando eu tiver no mínimo garantias de que eu terei um salário para pagar a minha faculdade. A primeira vez que eu fui me inscrever em uma faculdade privada, o meu salário onde eu trabalhava só servia exatamente para pagar a faculdade. E eu disse, meu Deus, e essa agora? Quando eu me inscrevi, paguei o primeiro mês, segundo mês. No terceiro mês, aumentaram 4.000 meticais. A faculdade aumentou 900 meticais. Fiquei com troco de 3 de 100. Então, a preparação é sua, mas a provisão é de Deus. A preparação é sua, mas a provisão é de Deus. O que você tem feito para que Deus possa te abençoar amanhã? Qual é a sua preparação hoje para que Deus possa te elevar amanhã? Quando Deus falava para aquele povo que ampliasse, era para que eles se preparassem. Eles estavam no cativeiro, ou eles estariam no cativeiro, mas que eles, quando ele diz que não serão mais envergonhados, é porque eles tinham passado de tantas situações que já não acreditavam no amanhã. Então Deus estava a dizer, não olha para a tua situação hoje, porque o que eu tenho para si para amanhã, você já
ao MC, certo? Vamos orar. Vamos colocar de pé.